Vamos lá, galera. Vamos terminar essa aula número sei lá qual. Tô me perdendo já em que número que nós estamos de aula. Já faz algum tempo que a gente vem nessa dinâmica de estar gravando, né? E hoje a gente ficou aí com o tema descolonização da Ásia, né? Para poder fechar. Para vocês ali na apostila, a partir da página 27, vocês vão encontrar aí essa temática sendo abordada ali também, né? O professor vai fazer algumas considerações nessa aula de hoje, né? Depois, na quarta-feira, quando nós tivermos a nossa próxima aula ao vivo, né, nossa próxima live, a gente pode pontuar mais alguns elementos relacionados aí com esse processo aí de descolonização, tá? Um elemento importante a se destacar aqui no que se refere à questão da descolonização da Ásia, né, é que a presença europeia no território asiático ele se deu de forma diferente daquilo que a gente pode dizer em comparação com a ação imperialista europeia no continente africano, tá? Primeiramente porque a Ásia ela já era um palco ali de dominação europeia desde a época das grandes navegações, né? Desde o período das grandes navegações, quando os europeus ali, principalmente os portugueses, né, alcançaram o continente africano através do chamado périplo africano, a presença europeia e os interesses europeus eles se fizeram bastante marcantes ali em vários territórios do chamado continente asiático, né? E isso é um elemento que difere um pouco ali da questão do território africano, tá? Um outro elemento que o professor destacaria para vocês aqui é o distanciamento, né? A Europa ela está distante do território asiático. Então, isso promover uma dificuldade maior para uma presença mais efetiva de dominação no território asiático, quando a gente faz a comparação com o território africano, de maior proximidade, e onde a intensidade do processo de dominação foi muito maior do que na Ásia. Há de se levar em consideração também, né, que diferentemente da fragmentação e das disputas territoriais, étnicas, que ocorriam no continente africano e que de certa forma favoreceu aí a dominação europeia, na Ásia já não foi isso que os europeus encontraram, né? Desde o período das grandes navegações, um elemento que dificultou a dominação europeia naquela região foi a existência de um exército, de uma unidade nacional, de um exército nacional nos territórios asiáticos aí, e que faziam um enfrentamento a essa presença europeia. Isso não foi diferente também no século XIX, né? E ao longo do século XX, quando predominou aí a presença europeia nesses territórios, tá? O professor apontou e vai trabalhar com vocês aqui algumas dos processos da chamada descolonização do território asiático, né? Ou das lutas e dos movimentos que aconteceram dentro do território asiático aí, que culminaram com essa emancipação política, tal qual aquela que nós vimos, né, nas aulas anteriores aí, que aconteceu dentro do território africano, tá certo? Então a gente vai pontuar alguns aqui nesse sentido. Então vamos lá, vamos dar sequência aí e vamos falar sobre esse processo de descolonização. O professor selecionou para vocês aí, primeiramente, o processo de descolonização indiano, né? O personagem que aparece ali na figura é um personagem conhecido de todo mundo, né? O Gandhi, né? Com o Nehru, em 1929, no período em que este assumiu a presidência do Congresso, né? O Nehru assumiu a presidência do Congresso, então o Gandhi ele já estava ali, né, na sua atuação aí política dentro desse processo de descolonização aí do território indiano. Então, o processo de descolonização da Índia, né, o processo de emancipação política da Índia, ele teve início ainda na década de 20, através aí de um partido, né, político no Congresso, sob a liderança dessa personalidade aí, o Mahatma Gandhi, né, e do Jawaharlal Nehru. Tá? Esses são os dois personagens iniciais nesse processo de descolonização do território indiano. Tá? A grande característica aí que o processo de emancipação política teve, principalmente sob a liderança do Gandhi, foi a questão da não violência.
né? O Gandhi ele queria que o processo ocorresse sem que houvesse aí conflitos envolvendo os indianos e os colonizadores. E por isso ele pregou a desobediência civil, né? E uma resistência passiva e a ideia da passividade, né? Para que não houvesse confrontos, né? O professor está destacando para vocês um exemplo, né, dessa ideia da não violência, né, da resistência passiva, como exemplo a Marcha do Sal, né, onde os seguidores e o Gandhi, né, eles acabaram indo presos porque eles protestaram contra a proibição de fabricação de sal pelos indianos, né? Então, nesse contexto aí, né, da não violência e da desobediência civil, é que o movimento aí liderado pelo Gandhi, ele buscava essa emancipação política, né? Então, em 47, né, a gente viu que o processo começou em 20, mas somente em 47 é que os ingleses eles vão reconhecer a independência da Índia. Tá tudo normal, tá tudo legal, fica tudo legal? Não, vocês vão observar, né, que as rivalidades religiosas dentro do território indiano, ele promoveu uma divisão, onde a maioria seguidora do hinduísmo, governada pelo Nehru, formou a chamada União Indiana. A parte islâmica, que vivia naquele território também, que era governada pelo Ali Jinnah, formou aquilo que nós conhecemos hoje como o Paquistão. E em 1971, o Paquistão Oriental, né, ele acabou proclamando a sua independência. Então o Paquistão ele acabou dividindo aí em duas partes, né? Virou Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, que deu origem, né, à República de Bangladesh. Então aqui a gente também tem um panorama interessante de se analisar de que o processo de emancipação política no território asiático, ele também teve a mesma conotação do africano, né? Além de ter as disputas contra o dominador, também irão ocorrer e ocorreram, né, rivalidades internas entre os grupos que se emancipavam a partir de então. Vamos lá, o caso da Indonésia agora. Vamos trabalhar com o caso da Indonésia, né? Então a Indonésia, desde o século XVII, ela e as principais ilhas, né, que formam ali a região, como as ilhas de Java e Sumatra, já estavam sob a dominação colonial dos Países Baixos, né, os holandeses. Só que ali naquela região nós também vamos notar, né, a presença dos japoneses, que também agiram, né, dentro de um contexto de uma política imperialista, no início do século XX, que ocupam a região também, né, da Indonésia, das ilhas de Java e de Sumatra, e havia ali uma proposta dos japoneses, né, de emancipar aquelas áreas, uma promessa que eles acabaram não cumprindo. Então, o processo de emancipação política naquela região, chamada Indonésia, ele vai ser favorecido quando, né, ao término da Segunda Guerra Mundial, os japoneses, né, derrotados, enfraquecidos, eles não mais tiveram condições de empreender a dominação naquela região. E houve a declaração da emancipação política da República da Indonésia. Porém, né, por mais que a influência maior era dos japoneses, os holandeses, que também tinham aí um pertencimento àquela região, né, se sentiam, né, dentro desse pertencimento, eles não reconheceram essa emancipação, e aí nós tivemos o início, né, de uma série de disputas entre o exército nacionalista da Indonésia e o exército holandês, né, os guerrilheiros nacionalistas e o exército holandês. A solução só veio em 1949, quando a ONU promoveu uma mediação, juntamente com os Estados Unidos,
que tinha interesse naquela região. Aqui é o contexto, né, da Guerra Fria, né, as áreas de influência, né, que Estados Unidos e União Soviética buscavam. Então, no caso da Indonésia, aí, Estados Unidos é que buscou essa intermediação para conquistar ali essa área como uma área de influência. Aí a Holanda ela vai reconhecer a independência da Indonésia. Um último caso que o professor vem apontar para vocês aqui é o caso da Indochina, tá? Indochina, que a gente tem ali no mapa, né? A gente pode observar na cor salmão, né? A região do Vietnã, Laos na cor verde, o Camboja na cor amarelo. Tudo isso faz parte da chamada antiga região da Indonésia, né? O Camboja, em 1863, tornou-se protetorado francês. Em 1840, quando o Japão tomou toda a Indochina, né, houve aí uma presença japonesa nessa região de dominação, e a partir de 1941, como resistência a essa presença japonesa, nós vamos ter aí a formação de um movimento nacionalista, tá? Assim como aconteceu no Vietnã, né, onde se formou um movimento nacionalista para lutar contra os invasores denominados Viet Minh, né, liderados pelo Ho Chi Minh, que em 1931 fundou o Partido Comunista Indochinês. Então, o Japão, derrotado, permitiu que o Ho Chi Minh proclamasse a independência da República Democrática do Vietnã, embora sem o reconhecimento da França ainda, né? E a França ela tenta uma contraofensiva em 46 para reconquistar, né, esse protetorado na Ásia, e isso é o elemento que dá início a uma guerra que ficou conhecida nesse contexto emancipatório aí de Guerra da Indochina. Tá? Em 64, né, em 54, perdão, na Conferência de Genebra, restabelece a paz naquela região, e a Conferência de Genebra ela também serviu nesse processo de apaziguamento, de paz, ela também serviu ali para a divisão do Vietnã em dois estados, o Vietnã do Sul, capital em Saigon, e o Vietnã do Norte, com capital em Hanoi, além de reconhecer a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Interessante a gente separar essa ideia do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né? A princípio, o Norte era seguidor da ideologia do socialismo, enquanto o Sul seguia a ideologia do capitalismo, né? Por fim, né, pensando nessa questão aí do Vietnã e da emancipação política aí no território asiático, a gente não poderia deixar de destacar, né, o acontecimento lá que em 1956, né, uma frente de libertação nacional apoiada pelos Vietcongs do Norte, né, fazia oposição ao governo do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos, né? Então, houve aí uma proposta, né, de avanço dessa frente de libertação nacional e dos Vietcong em direção à parte sul do território, que era associado aí ao pensamento ideológico aí dos Estados Unidos da América, e isso vai dar início aí à chamada Guerra do Vietnã, né, porque houve cancelamento de eleições em 1960, né, e isso acabou acirrando ainda mais os ânimos que já eram bem acirrados entre as nações aí seguidoras do capitalismo e do socialismo, né. A Guerra do Vietnã ela vai se estender até 1975, quando os estadunidenses, depois de muitas derrotas consecutivas, né, baixas bastante significativas, eles acabam se retirando naquela região aí, e o processo de emancipação política da região aí do Vietnã acaba se concretizando, certo, galera? A gente finaliza aqui, o professor ele apontou algumas das mais significativas aí movimentos emancipatórios que a gente tem ali como referência, né, no texto da apostila. Vou fazer uma proposta para vocês posteriormente aí de resolução de atividades, né, entre a página 29 e a página 31. O professor não vai apontar aqui nessa videoaula aí essas respostas, né?
até mesmo porque seria interessante vocês, além de acompanhar essa explanação que o professor deu aqui, vocês também tivessem a possibilidade de entrar em contato com a leitura do texto, né, que foi proposto ali sobre essa descolonização na Ásia, levantar essas informações, enfim, né, e a partir dessas informações levantadas aí, vocês resolverem essas atividades da hora do estudo, que pode ser uma temática para nós aí na quarta-feira na nossa live, a gente trabalhar e a gente discutir sobre ela, ok? Muito obrigado aí pela atenção de cada um de vocês. Forte abraço.